Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Fala, empreendedor ou futura empreendedora. Seja bem-vindo ao Flycast, seu espaço de aprendizado prático e direto sobre empreendedorismo. Pessoal, no episódio de hoje vamos entender de uma vez por todas o que é de verdade empreender. Costumo dizer que as pessoas elas estão fazendo uma visão distorcida do que realmente é o empreendedorismo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto, a nossa aula de hoje. Empreender é agir, é tomar uma atitude, pessoal. É gerar valor para o próximo, para a sociedade, para as pessoas. Ou seja, todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Seja ela, por exemplo, ali um ato social, né, uma atitude social ou uma atitude privada. Resumidamente falando, é o ato ou a iniciativa de você servir, né, o próximo, servir a sociedade, cooperar, resolver um problema, enfim. E não necessariamente é só abrir um negócio. É resolver um problema, criar uma solução, transformar uma realidade com ou sem CNPJ, com ou sem dinheiro no bolso. Empreendedorismo, na verdade, ele é como assim você plantar uma semente, sabe, pessoal? Você observa como que funciona esse processo. Vamos tentar explicar de uma maneira assim mais clara e didática. Por exemplo, você observa um terreno, tá? Imagine que esse terreno seja um mercado, né? Um potencial mercado. E aí você identifica uma oportunidade ou necessidade. São duas coisas diferentes também, tá, pessoal? E aí você escolhe uma semente. Essa semente é a sua ideia. E aí você vai lá, você planta essa semente e você cuida. Ou seja, você executa, você corrige e você insiste naquela sua ideia, naquela sua semente. E depois você colhe. E aí você pode colher essa semente aí de várias formas, tá, pessoal? Por exemplo, você pode colher valor, você pode colher impacto, você pode colher com retorno financeiro, né, que, o lucro, enfim, se esse é o seu objetivo, ou até mesmo socialmente. E o empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades, sim, de tomar uma iniciativa, mobilizar os recursos necessários que você precisa e deve ter, com certeza ali, e gerar um impacto ali para aquele mercado que você decidiu plantar a sua semente. Também é muito válido falar que é construir uma solução de você identifica um problema. O que é comum, pessoal? O pessoal só enxerga o problema e ninguém vê a necessidade.
Aí entra a tal da visão, né? E acompanhando disso, é, é sair desse campo só de ideias, sabe? De ir para de tomar essa iniciativa, ir para a ação, dar esse primeiro passo. Então, assim, no pilar do empreendedorismo, eu costumo dizer que é essencial e primordial ele ter ali três habilidades, né? Não é nem característica, tá, pessoal? É habilidade, porque habilidades são coisas que são treináveis. Normalmente, quando ele começa, ele não tem essa habilidade. A não ser que ele já foi um empreendedor nato, que eu também não acredito muito nessa história, tá, pessoal? Desculpa falar isso para você, mas esse é o meu ponto de vista. Por exemplo, ele tem que ter uma visão. Primeiro pilar, ele tem que ter uma visão, enxergar o que os outros ainda não viram. Não tem jeito, pessoal. Ele tem que ter essa visão. Segundo pilar é a ação. Sair daquela teoria, né? E colocar a mão na massa, pô. Depois que ele teve aquela visão, que ele deu uma pesquisada, que ele sentiu aquele, sabe, aquele radarzinho dele falando, opa, aqui tem uma oportunidade. E depois valor. Resolver algo real, útil e relevante. Não pode ser uma coisa superficial, porque não vai sustentar, tá, pessoal? A ideia não vai sustentar. Vou te dar um exemplo aqui de, por exemplo, voltando naquele assunto que o conceito de empreender não é só ter um CNPJ. Por exemplo, eu vou citar algumas formas aqui que você pode vir a entender melhor. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? Que existe inúmeros exemplos, tá, pessoal? Turma, existe inúmeros exemplos. Vamos lá. Professores que criam novas metodologias, um dos exemplos. Jovens que usam a internet para gerar renda ou engajamento. Olha lá, pessoal, é totalmente uma forma diferente de iniciar um negócio, certo? Daquele modelo tradicional, mas eu vou entrar em outra parte, né? Nesse quesito a gente vai em outra parte, tá? Pessoas que criam projetos sociais na comunidade. Gente, isso daqui é uma outra forma de empreender. Você começa a empreender de uma forma assim, meio que sem custo, porque você começa a testar suas habilidades empreendedoras. Inclusive, é uma excelente forma de você começar, tá, pessoal? E entre outras, inúmeras, inúmeras. Bom, e assim, empreender para mim é agir também com propósito. Tem que ter fazer algo com propósito. Não é só sobre ganhar dinheiro, pessoal. Escuta o que eu estou te falando. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Você tem que pagar suas contas? Sim, mas não é só sobre isso. É sobre fazer algo que realmente você consiga transformar a vida de outra pessoa. E a sua realidade também. De quebra, a partir do momento que você consegue transformar a sua vida, você consegue impactar na vida do próximo também, tá, pessoal? Então, assim, é, não procurem assim ter uma reflexão sobre o que é empreendedorismo, o que é empreender de verdade, tá, pessoal? Espero que eu tenha conseguido explicar, né, nessa abertura aqui de episódio o que é empreender. Bom, foi explicado, né, o que é, né, o empreendedorismo. Agora eu vou passar para uma outra fase, tá, pessoal?
o conceito do empreendedorismo clássico para o conceito do empreendedorismo contemporâneo, pessoal. Voltando um pouco ali no que a gente já tinha conversado, no que nós falamos, essa forma engessada, né, pessoal, de pensar que empreender é só, ou seja, é ter que abrir um CNPJ. Não, pessoal, por favor, tirem isso da sua cabeça. O conceito do empreendedorismo é, clássico ou tradicional é sim focado em abrir e administrar um negócio com fins lucrativos, ou seja, você vai abrir o seu negócio ali para você ganhar dinheiro. E geralmente é estruturado, né, como empresa, comércio ou até indústria. E o objetivo principal desse negócio é o retorno financeiro, tá, pessoal? Esse é o conceito do empreendedorismo clássico, tradicional. Um exemplo, vai. O Sebastião abre uma padaria no bairro, tá, pessoal? Sebastião é um nome fictício aqui para você ter uma noção, tá? E aí ele faz um plano de negócios, ele pega o capital dele, ele investe um capital, que mais? Ele aluga um ponto, contrata funcionários e começa a vender lá os seus pãezinhos e doces. O foco dele aqui, por uma é escalar o faturamento e manter o negócio funcionando bem ao longo dos tempos, dos anos, né? Porque o objetivo dele aqui é retorno financeiro. Esse é o tipo de modelo do conceito do empreendedorismo clássico, tradicional. O que ele visa aqui, meu, é lucro, é, é retorno financeiro, enfim. O empreendedorismo contemporâneo, que não deixa de ser empreendedorismo também, é o empreendedorismo é o moderno, que vai além de abrir um negócio. É o que nós falamos ali, é identificar, é a capacidade de identificar oportunidades, de gerar algum tipo de valor para a sociedade, resolver algum problema, causar esse impacto ali na sociedade, mesmo sem abrir uma empresa formal. Por quê? Porque ela pode ser social, ela pode ser digital, ela pode ser de uma forma criativa e até educacional. E não deixa de ser um empreendedorismo isso, tá, pessoal? Vou te dar um exemplo, vai. Vamos pegar aqui a Amanda. A Amanda cria um perfil no Instagram, no Instagram para ajudar mães a voltarem ao mercado de trabalho. Um exemplo. Aí ela começa a oferecer dicas, faz lives, né, com especialistas, depois cria um curso online e começa a monetizar, começa a vender na internet esse curso que ela monetizou, que ela criou e começa a monetizar. Só que presta atenção aqui, pessoal, no início não tinha CNPJ, certo? Nem capital, não precisou. Ela criou um Instagram, ela teve uma ideia e criou um Instagram. Só a atitude empreendedora e identificação de uma oportunidade de negócio, ela conseguiu gerar um negócio de valor, certo? Então ela não precisou de capital nenhum. Ela precisou só de uma atitude empreendedora e foco em gerar valor. Ou seja, agregar algo, trazer algo para o mercado ali que esteja precisando. Então, pessoal,
Se no passado o empreendedor era aquele que abria uma empresa com plano de negócios na mão, hoje, meu, tá totalmente assim, mudado as coisas, sabe? Ser alguém com um celular, uma ideia e vontade de fazer algo diferente, já é uma atitude empreendedora. O clássico buscava lucro, né? Enfim, escalar franquias, lojas, redes e tudo mais. O contemporâneo busca transformação. Vocês estão conseguindo me entender, pessoal? E o lucro vem como consequência. Então, assim, existe duas formas de se empreender: da forma tradicional e da forma moderna. Certo, pessoal? Espero que tenham esclarecido para vocês aqui esse conceito do empreendedorismo clássico e contemporâneo. Vamos lá, pessoal, avançando no slide aqui. É, diferença entre empreendedor por oportunidade versus por necessidade. Tá aqui mais um desafio para nós, né, pessoal? Vamos lá, vamos começar pela oportunidade. A oportunidade acontece quando a pessoa identifica uma chance de negócio, né? Ou seja, é, pode ser uma inovação, pode ser uma melhoria, pode ser uma invenção, tá? Não vamos nos aprofundar aqui nesse conceito, porque é um assunto para uma próxima aula que logo mais vocês vão ter. E decide empreender, porque enxerga o potencial de crescimento e realização pessoal ou profissional. Presta bem atenção aqui, pessoal. Pessoal ou profissional. Tem que estar ligado. Você tem que ter, é que nem eu falo, é perna direita e perna esquerda. Você tem que ter um ligamento pessoal com aquele mercado, com aquela ideia, com aquele produto que seja, tanto pessoal como profissional, tá, pessoal? E geralmente é acompanhado, né, esse empreendedor que, que, que enxerga essa oportunidade, ele tem ali algumas características. Por exemplo, vontade de crescer, vontade de inovar, vontade de escalar, sabe? Ele já tem esse feeling. Ele, ele vai precisar também de um planejamento estratégico, com certeza, para fazer isso acontecer. E, assim, o alinhamento com o propósito. Então, assim, tudo que o cara que identificou aquela oportunidade, ele vai ter isso como inspiração, ele identificou e ele vai ter umas tarefas para fazer, que essas são as tarefas. E com certeza, ele conseguindo fazer isso, essas tarefinhas, ele vai ter a maior chance de sucesso a longo prazo, pessoal, sempre a longo prazo, médio, longo prazo. Por quê? Porque existe uma fase de validação, existe uma fase de teste, de ajuste e tudo mais. Um exemplo aqui, ó, vamos supor o Lucas. O Lucas percebe que na sua cidade não existe uma loja especializada em alimentação saudável para cachorros. Olha que nicho específico, pessoal. É um exemplo muito assim, superficial. E aí ele vai lá, pesquisa, né, monta um plano de negócio, investe e acaba optando por um delivery, focado nesse nicho. Alimentação saudável direcionada para cachorros. Ou cachorros com
sei lá, algum tipo de probleminha, de doença, enfim. O que aconteceu aqui? Ele viu uma oportunidade. Ele identificou uma oportunidade. Ele viu uma brecha no mercado, foi lá e preencheu essa brecha. Simples assim. Agora a gente vai falar um pouco do empreendedor por necessidade. Vamos lá, pessoal. Imagine só. A necessidade, primeiramente, surge quando a pessoa está sem opção no mercado de trabalho formal, que ela, que ela tem ali formação, né? E decide empreender para sobreviver, para pagar as contas, ou ter alguma fonte de renda. Isso acontece muito, tá, pessoal? Isso é muito comum. Às vezes ela não tem um grande site, uma grande ideia, às vezes ela não identifica uma oportunidade, às vezes é por necessidade mesmo, pessoal. Ela tem ali alguma habilidade técnica, ela precisa fazer alguma coisa, porque ela precisa pagar as contas, ela precisa colocar comida dentro de casa, tá? E ela precisa de ela precisa de renda, sabe? E geralmente essas pessoas têm pouco tempo para planejar, é pouco planejamento. E com isso vem um alto risco, né, pessoal? Não tem jeito, isso está atrelado a um alto risco, mas é o que ela precisa fazer, então não tem jeito. E todo risco, todo negócio de muito risco, ele vem, experiência própria, tá, pessoal? Ele vem atrelado com um nível muito alto de estresse. Por quê? Porque você vive ali na corda bamba. Eu gosto daquela metáfora, né? Você vive com uma arma na cabeça. Mas mesmo assim, ele precisa fazer aquilo. E claro, com o decorrer, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, e aquilo pode virar uma grande oportunidade no futuro. Vou dar um exemplo. Joana, vai. A Joana perdeu o emprego e começou a vender bolo no pote para pagar as contas do mês. Eu conheço. Ela precisava, gente. Ela começou a fazer rifa, ela, ela, ela começou a vender doce. Ela precisava pagar as contas, gente. Daí um empreendedor por necessidade. E tá tudo certo. E no começo, geralmente, é na marra mesmo. Mas com o tempo ela pode ir ela pode adquirindo habilidades, né, técnicas, habilidades, né, gerenciais, enfim, e crescer no negócio dela. E assim, a maioria das situações que isso acontece, pessoal, é, ela não tem outra opção. Não tem outra opção. Então, assim, ou é isso, ou não é nada. E geralmente, assim, quando essa situação ela acontece quando você está no extremo ali, no extremo da situação. Por exemplo, ou é isso, ou não tem o que comer em casa. Então, assim, ela vai para cima, entendeu, pessoal? Então, assim, é, é bem diferente, tá? A oportunidade da necessidade. Continuando, assim, nosso próximo slide, né? Empreendedorismo como movimento cultural e mentalidade. Tá aí, pessoal. Aqui já tá, é um outro tema um pouco diferente. Vamos lá, vamos começar pelo cultural, né, pessoal? Antigamente, falar de empreendedor é falar de quem tinha CNPJ, certo? Ou seja, um empresário. Ou tinha uma loja, ou tinha uma fábrica, enfim. Hoje, o empreendedorismo, ele virou um movimento cultural, mundialmente falando, tá, pessoal? Cultural, mundialmente falando. O Brasil ainda está um pouco atrasado, tá?
Quando a gente fala de um movimento cultural, por exemplo, pessoal, ele está em todas as partes, porque ele já faz parte da cultura, né? Então, ele está nos filmes, né? Tem filmes, vários filmes que você pode assistir, por exemplo, do McDonald's, Paixão por Vencer. Muito bom esse filme, tá, pessoal? Eu não vou ficar citando aqui filmes, porque não é o caso, não vai ficar muito longo. Mas depois eu posso compartilhar com vocês alguns muito interessantes, muito bons. O empreendedorismo ele está nas redes sociais, na educação, nos podcasts, gente, está todo lugar. As universidades, as escolas técnicas, as escolas ensino médio, fundamental, está em todos os lugares o empreendedorismo, pessoal. E automaticamente ele está impactando jovens, adultos, escolas, até governos. Vamos supor, eu costumo dizer assim que as duas maiores nações que eu considero assim que tem um exemplo excepcional de empreendedorismo é a América, que é os Estados Unidos, que ela foi construída assim por empreendedores, foram exploradores, comerciantes, inventores. A América foi construída assim. E o Canadá. E o Canadá. O Canadá, gente, é um país empreendedor, tá? Depois vocês pesquisem, tá? Tá aí uma tarefinha para vocês. E é uma cultura baseada em autonomia. É uma cultura baseada em impacto. É uma cultura baseada em inovação. Trazendo um pouco isso aqui para São Paulo, por exemplo, na periferia de São Paulo, a gente vê vários programas, né, de crianças que criam marcas próprias de roupa, com identidade local, com a cultura da favela, com a pegada. Isso é excelente, pessoal. Isso é extraordinário. Por quê? Não é só vender uma camiseta, é expressar a cultura deles, é valorizar o território, é inspirar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Entendeu, pessoal? E empreender virou sim expressão cultural, virou linguagem, virou atitude. Isso é empreender. E agora o empreendedorismo como mentalidade, que vai muito além, mas muito além da empresa. O empreendedor de verdade, ele tem uma forma de pensar. Possa ser que ele já tenha nascido com isso, ou possa ser que ele tenha sido influenciado pela sua família, que já vem de uma linhagem, de um viés, e também possa ser que ele desenvolva isso com o tempo, essa habilidade. Sabe, pessoal? A mentalidade empreendedora, geralmente ela está acompanhada da seguinte forma: ele consegue identificar os problemas, só que ele já vê a oportunidade. Ele é o Ele aprende com os erros. O mindset dele ali não é aquele mindset fixo, é aquele mindset de crescimento. Ele fala: opa, eu errei aqui, passei por esse desafio, que eu posso tirar isso daqui para não repetir esse erro? Ele é um cara, de iniciativa e não espera permissão de ninguém. Não fica é, perguntando se vai dar certo, se não vai dar certo, o que você acha, que você não acha. Não, ele não tem essa. Ele é um cara de iniciativa. Ele sempre busca alguma solução criativa com aquilo que ele tem para começar. Meu, se ele tiver uma, sei lá, gente, um saco de bala, um saquinho de bala, para ele começar o negócio dele, ele vai começar com um saquinho de bala, tá, pessoal? Ele sempre pensa como ele pode gerar um valor antes de querer o lucro. Como é que eu posso é, é, gerar um valor antes de pensar no lucro? Por exemplo, o vendedor de água do farol. Qual que é o valor que ele gera ali? Pessoal, reflexãozinha aqui. Ele está
oferecendo a água, né, para matar a sede do motorista que está com água, às vezes ele que está com sede, às vezes ele não tem tempo para parar, para entrar no mercado para tomar uma água, para comprar uma água, ele está morrendo de sede, às vezes ele está viajando já não sei quantas horas na estrada, ou enfim, ele, ele, ele pensou no valor. Você está entendendo, pessoal? Está aqui é um exemplo um pouco assim, meio superficial, mas é um valor, ele está gerando um valor. Em troca disso, ele tá recebendo um lucro, certo? Se ele comprou água por 50 centavos e vende por R$ 1, ele já está lucrando, tá ok? Então, essa é a mentalidade, tá, pessoal? Essa é a mentalidade. Mesmo que você esteja empregado hoje, por exemplo, eu só sempre falo isso. Se você pensa como dono, resolve como líder, inova, né, como se fosse um criador, você já tem a cabeça empreendedora, já tem a mentalidade. Eu falo, eles chamam isso de intraempreendedorismo. A minha vida inteira que eu participei das, das empresas, né, que eu fui CLT e tal, eu sempre tive esse mindset. Eu olhava aquele negócio e eu ficava imaginando, se fosse meu, o que que eu faria? Então, assim, eu já ficava treinando isso mentalmente, sabe, pessoal? E isso ajuda muito a você, porque você começa a gostar do seu trabalho também. E não, não mais assim, é, saindo um pouco da nossa forma de pensar, como, por exemplo, o CLT, eu vejo muita gente assim, desgostoso, cansado, já não está, né, já está se sentindo assim, não tão importante. Então, assim, o que eu deixo para vocês como reflexão, pessoal, que a gente vai falar depois no final, é assim, começar a pensar, começar a ter essa mentalidade de empreendedor, mesmo não, não empreendendo ainda, certo? E, galera, o mundo mudou, o mundo vem mudando e o pensamento automaticamente vai mudar também. Hoje nós vivemos num cenário onde as profissões estão sumindo. Nós temos uma estimativa que até 2030, 300 profissões vão deixar de existir. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso não é brincadeira, tá? A tecnologia está avançando rápido demais, rápido demais. Nós tivemos a era, né, 2000, internet, ela demorou um pouquinho para chegar até, né, nós estamos em 2025, olha aí, quase 25 anos, tá? Por exemplo, a era da inteligência artificial e da robótica, pessoal, não vai durar todo esse tempo. Não vai. 3, 4 anos, 5 anos, o pessoal vai começar a perder, né, o seu trabalho. Claro que vai surgir outras profissões? Sim, vão surgir. Eu acho que vão surgir. Mas não quero pagar para ver. Então, assim, pessoal, comecem a ter essa mentalidade, comecem a pensar como empreendedores. E as regras do jogo irão mudar, vão mudar. E quem não se adaptar com a mentalidade empreendedora vai depender do sistema que já não garante a segurança. Imagina daqui para frente, todo mundo fala assim, vai ter que criar uma ordem mundial de recurso. Olha, eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso vai funcionar, tá, pessoal? Bom, para resumir esse episódio, esse bate-papo que nós tivemos, de extrema importância, esse nosso kick-off, esse nosso start, é, empreendedorismo hoje não é só abrir negócio ou um negócio. Funciona como uma lente, pessoal. Uma forma de viver, uma atitude diante da vida.
Lembra que eu falei que ele se tornou uma situação cultural? Porque molda o comportamento das pessoas, sabe? E é mentalidade porque muda como pensamos e agimos no mundo. Se você parar para pensar, quando você muda a sua mentalidade, tudo começa a mudar. Como você pensa, principalmente como você age. E automaticamente vai mudar os seus resultados. Então, assim, pessoal, você pode começar agora a praticar a mentalidade empreendedora, mesmo sem empresa. Olha ao seu redor. Vou deixar essa reflexãozinha aqui para você. Olha ao seu redor. O que poderia ser feito melhor? No ambiente que você está aí agora, para um pouquinho, se faz essa pergunta aí. Não sei qual ambiente você está agora, mas se faça essa pergunta. Onde você pode gerar valor? Imagine as situações, o cenário hoje da sua vida que você está. Onde você pode gerar valor? Bom, semana só está começando. é, Vou tentar trazer esse olhar com você daqui para frente nos próximos episódios, tá? E vamos juntos evoluir isso aqui. É, s- Pessoal, não deixe de seguir o nosso canal. Te peço, por favor, se for um conteúdo de valor para você, compartilhe com as pessoas que estão precisando disso. Compartilhe com seus amigos, pense nessas pessoas, nos seus parentes. Pense, porque vai vir muita coisa boa, muito conteúdo aplicável, prático, prático, tá, pessoal? Então, turma, vou encerrando esse episódio por aqui e vou deixar uma última reflexão. Será que você já está empreendendo e nem percebeu? É isso aí. Bom, meu nome é Felipe, sou conhecido como Pipo. Foi um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui hoje e eu aguardo vocês no próximo episódio. Ah, pessoal, se vocês quiserem o slide dessa aula, vai nas nossas redes sociais lá e comenta no, no post que nós vamos, né, subir no nosso Instagram, que eu compartilho com vocês, tá, pessoal? Muito obrigado, façam um ótimo dia e bons negócios.